Oi, meninas! Então, vamos falar desse livro que é lindo, que é um livro que fala sobre o amor e a fidelidade entre uma nora e uma sogra, né? O amor da nora pela sogra, a fidelidade em manter-se ao lado de sua sogra. E essa história é muito linda, ela nos ensina muita coisa, né? O livro de Ruth é um respiro depois de passar por juízes que, se a gente fosse colocar, se a gente pudesse dar um tom musical, assim, pra gente tentar entender, imaginar, juízes seria como uma batida estrondosa, barulhenta, vários sons sem conexão, tocando ao mesmo tempo. E Ruth, a gente passa para um silêncio assim ensurdecedor. A gente começa a ler Ruth, a gente sente o peso do silêncio. Silêncio do vazio, silêncio do luto, da perda. Então a gente começa o livro, né, sentindo esse silêncio, sentindo todo o vazio que aquela mulher sente, né, a Noemi. Aí antes de começar, eu só vou ler aqui a introdução da minha Bíblia, do livro de Ruth, que fala assim, ó: a história de Ruth, uma luz na escuridão. O período dos juízes não foi um tempo completamente desprovido de pessoas que confiavam em Deus e que seguiam-no de todo o coração. O livro de Ruth nos dá um vislumbre da vida de algumas pessoas que amavam a Deus e que são como uma luz que brilha em meio às trevas deste período da história. Pode parecer que ninguém ao seu redor esteja seguindo a Deus, mas você pode ter certeza de que ele está ativo, mesmo que você não enxergue isso inicialmente. Ruth era de Moabe, no entanto, ela mostrou seu amor por Noemi e pelo Deus de Israel, mantendo-se fiel à sua sogra após a morte de seu marido. Ruth prometeu permanecer com Noemi e adorar somente a Deus. Então aqui a gente percebe essa questão, né? Às vezes, até assim, falando da igreja brasileira como um todo, a gente olha para a igreja hoje e a gente pensa assim: gente, acabou a igreja, né? É escândalo, é corrupção, é pedofilia, é tanta coisa ruim que a gente fica assim, às vezes até se perguntando se ainda existe quem crê em Deus de verdade, quem realmente ainda faz a obra por amor ao Senhor, pelo Evangelho, né? E a gente sabe que a igreja está ativa. O dono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, ele está ativo, ele está vivo, ele está no controle da sua igreja. A igreja não deixou de existir, ainda existem pessoas fiéis ao Senhor. Ainda existem pessoas que fazem a obra por amor a Deus, que amam as pessoas. Por mais que a gente veja escândalos, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo no meio cristão, a gente não pode deixar isso nos abalar. É isso que está falando aqui, né? Porque Ruth acontece no meio de juízes, nesse período de juízes, onde tanta atrocidade estava acontecendo, onde a gente poderia olhar e falar assim: ninguém ama a Deus, ninguém teme a Deus mais. E a gente vê essa história, né, de duas mulheres aqui que seguiam, que criam ainda no Deus, no único Deus, no Deus de Israel. E a gente vai acompanhar essa história aqui, então. A gente vê ali o começo, né? O começo de Ruth é o começo de perdas. Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos e perdeu a esperança que ela tinha em uma terra estrangeira. A gente entende que ela foi para Moabe devido à fome, devido à escassez, devido à dificuldade que ela vivia na terra natal dela. Então, ao se ver sem marido, sem filhos, tudo cai por terra. Não tem esperança para ela. Ela é uma senhora idosa, tá numa terra estrangeira, sem marido, sem filhos, o que ela vai fazer ali? Não tem esperança. Então, ela nesse momento ela se vê voltando para casa e voltando de mãos vazias, gente, voltando é igual assim, imagina que uma de nós saímos do Brasil para ir para fora para fazer a vida, né? A gente fala assim: "Ah, vou para trabalhar, para mudar de vida, para investir aqui no meu país, né? Adquirir imóveis, adquirir bens, ter uma vida melhor". E aí a gente vai, passa um bom período lá fora e
a gente perde tudo, né? A gente conquista pouco e o que a gente conquista a gente perde. A polícia pega, é deportado e volta para casa sem nada, né? Essa circunstância comparado com os dias de hoje para a gente entender melhor. Então ela fala, ela manda chamá-la quando ela entra na terra, quando ela chega em Israel e o pessoal fala, nossa, não é essa Noemi? Ela fala, não me chame Noemi, me chamem de Mara, porque Mara significa amarga. Então ela, essa mulher de coração amargo, ela volta com o coração amargo, vazio, cheio, preenchido de perdas, as perdas que ela sofreu ao longo da vida dela, né? E aí a gente percebe que no meio de tanta amargura, tanta tristeza, tanta perda, tanto vazio, ela tem uma pessoa que olha para ela com amor, com fidelidade e não a abandona. Gente, sinceramente, para mim, essa fala de Ruth, para mim é uma das falas mais lindas da história, assim. Ainda mais pelo contexto de nora e sogra, né? Se fosse de homem e mulher, já seria assim, meu Deus, né? Que lindo, mas de nora para sogra é mais impactante ainda, né? Ela pede para as duas noras irem embora, ela e as duas noras, e ela fala, minhas filhas, vão para casa dos seus familiares, voltem para sua voltem para os seus pais, porque eu não tenho nada para oferecer. E é tão engraçado eu estar fazendo esse vídeo justo hoje, porque ontem eu vi um post na internet falando assim, 10 atitudes que uma pessoa generosa, uma pessoa gentil deve ter. E uma das atitudes é ser gentil ou retribuir, alguma coisa assim, ser gentil com uma pessoa que não tem nada para te oferecer. E é justamente isso que Ruth faz aqui. Noemi deixa claro que ela não tem absolutamente nada para oferecer para elas. A outra nora dela vai embora, segue a vida dela rumo à casa dos pais e Ruth insiste em ficar com ela. Mesmo ela falando, vai embora, eu não tenho nada para te oferecer. E Ruth olha para ela e fala aquela frase, né? Aonde quer que fores, irei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E tem uma outra frase que eu tô tentando achar aqui, que eu acho linda demais. Ela fala assim que somente a morte separe ela da sogra dela, né? Ela fala isso pra ela. Ela fala, deixa eu ver se eu acho aqui, é tão linda essa parte. Ela fala que somente a morte me separe de ti. Não tô achando aqui, mas é bem no início, mas é isso que ela fala, né? Ela começa a despedir, despede um, despede da outra, levantar a sua voz, porém Ruth se apegou a ela. Aí disse Ruth, achei aqui, é o versículo 16 do capítulo 1. Ela fala assim, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali. Serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Gente do céu, quem já fez uma declaração dessa para alguém na sua vida? Olha que declaração é essa, né? Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então ela não vai separar dessa sogra, ela vai ficar com ela acompanha ela e as duas chegam na cidade, né, da sogra e aí começa, é tão interessante que elas chegam bem no começo da colheita de cevada, né? E aí tem a lei de Moisés que toda vez que fosse colher, o que caísse era para ser deixado para os pobres. E Ruth vai. É interessante que Ruth, ela age, né? Ela não fica lá na casa da sogra esperando um milagre cair do céu. Ela vai trabalhar, ela vai à luta, ela vai procurar o que dá para uma mulher naquela época, naquele lugar fazer. E ela vai buscar mantimento para ela e para a sogra.
Então ela tá lá no sol quente o dia inteiro, né? Entre os feixes de trigo ali, que é onde caía, e aí ela ia pegando. E coincidentemente, né, ela acaba indo parar nas terras de Boaz. E aí, quando Boaz a vê, ele pergunta, né, quem é essa mulher? Fica sabendo que ela agiu com benevolência para com a sogra dela, né, tudo que tinha acontecido. E quando ele olha para ela trabalhando, porque ele não é bobo, ele já tava pensando, né, já tava com segundas intenções, ele não vê só uma mulher ali, sabe? Só uma mulher estrangeira trabalhando. Ele vê uma mulher que largou tudo por causa da sogra dela. Uma mulher que largou o conforto da sua terra natal, o conforto da casa dos pais, por amor à sogra dela, e estava ali trabalhando debaixo do sol. Às vezes, se ela voltasse para casa, ela nem precisaria trabalhar, mas ela decidiu pagar o preço para estar, né, ao lado da sogra. E aí ele vai e fala, né, ele ordena que deixa cair uns grãos de propósito para que ela possa pegar. E aí a gente vê o primeiro sinal de Deus, né? Deus tecendo ali uma rede de proteção para essas mulheres, mostrando que onde havia um deserto de amargura, né, um coração de amargura, um deserto onde não tinha esperança, que no início ali, quando a gente começa a ler, a gente vê esse coração de Noemi totalmente sem esperança, é onde acabou a esperança para ela. Acabou a alegria, acabou a esperança, é um deserto. E aí a gente vê Deus tecendo essa teia de proteção aí para elas e mostrando que existe sim esperança, né? E aí Noemi, Ruth volta, conta para Noemi o que aconteceu, e elas conversam e Noemi fala para ela o que ela tem que fazer, segundo a lei, para que Boaz seja o resgatador dela, porque eles descobrem que Boaz era parente, né, de Noemi, e aí, pela lei, ele podia ser um resgatador de Ruth. E Ruth faz exatamente isso aí, fala muito ao meu coração, sabe, meninas? Porque às vezes a gente recebe instrução de alguém que é mais sábio que a gente, que é mais velho que a gente, que tem uma experiência. Às vezes nem precisa ser mais velho, mas às vezes passou pela experiência que nós não passamos, nos dá uma instrução e a gente não segue, simplesmente por ignorância, por cabeça dura, por orgulho, seja o que for. Mas Ruth, ela seguiu exatamente o que a sogra dela falou, né? A sogra dela falou então para ela deitar aos pés de Boaz, que aqui, gente, deixando bem claro, não havia nenhuma malícia nesse deitar-se aos pés, era parte do pedido de resgate. É como se ela estivesse falando, eu vim aqui pedir proteção, eu vim aqui atrás de uma família, atrás de um futuro, você é a pessoa que pode me resgatar e eu vim aqui para isso. Então era uma forma, inclusive, pela lei, isso era o que devia ser feito, né? Quando ela fala, porque ele acorda assustado no meio da noite, vê que ela tá lá nos pés dele, né? E aí ela fala exatamente como a sogra falou: estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Porque aí esse pedido da coberta, pedido da manta, da capa, né, sobre ela, é esse pedido de resgate, de proteção. E aí Boaz aceita o desafio, né? E aí ele decide naquele momento que aquela mulher virtuosa não vai ser mais uma viúva, mas sim a sua esposa. E aí ele precisa tomar alguns passos ali legais para poder ir atrás desse resgate. E a gente vê o final do livro acontecendo na porta da cidade. Por que na porta da cidade? Porque era na porta da cidade que os negócios eram feitos, eram firmados, eram fechados. Então, os comerciantes, os donos de terras, toda vez que ia comprar uma terra, comprar um terreno, fazer um comércio, eles iam para a porta da cidade, à frente de todos, e fechava ali o comércio, né? Não tinha contrato igual tem hoje, que você vai lá, faz o contrato, vai no banco, vai no cartório. Então, a forma de selar aquele acordo era assim, era na porta da cidade, onde todos os negócios eram fechados. E aí Boaz resolve as questões legais, porque tinha um outro resgatador, aí ele fala e ele decide não resgatar porque ele já é casado, e ele assume Ruth na frente de todos da cidade, né? E a gente vê o fim desse capítulo, Ruth com um bebê nos braços e Noemi se alegrando, né? Que antes ela não tinha nada, ela não tinha ninguém.
agora ela segurando seu neto nos braços, né? E eu acho o livro de Ruth muito poético, muito lindo. E sabe o que é mais poético nesse livro? É que o neto de Ruth, quem foi, gente? O neto de Ruth. O neto de Ruth foi Jessé, o pai de Davi, que ia ser o rei de Israel, cuja linhagem, quem vai vir descendência da linhagem de Ruth? Do filho de Ruth, do neto de Ruth, Jesus Cristo, né? A linhagem ali. Então, o neto de Ruth foi Jessé, que foi o pai de Davi, e pela linhagem de Davi veio o Messias. Gente do céu, é incrível demais como Deus pega uma mulher moabita, né? Uma gentil, que seria uma de nós hoje, né? Que não era parte do povo escolhido de Deus. É uma estrangeira que foi fazer parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo, assim como Raabe, né? Que a gente viu, Raabe está na genealogia de Cristo, uma prostituta, uma mulher da vida, né? Também estrangeira, mas que Deus mudou completamente a história dela. A história dela foi completamente transformada ao encontrar-se com o Senhor, ao render-se ao Senhor, passar a acreditar nele. Ela teve a vida dela completamente transformada, se casou com Malcolm, né, que era um príncipe ali no meio do povo, e participou ai, meu Deus, participou dessa linhagem linda, maravilhosa, e é assim que o nosso Deus age. Então a gente vê um livro que começa com silêncio, com tristeza, com vazio, com desesperança, com angústia, amargura, terminar com risos, choro de alegria de neném, barulho de neném. Quem tem neném perto sabe o tanto que é maravilhoso aquele barulhinho de neném, né? Recém-nascido, alegria, todo mundo feliz, festejando. Deus, ele transforma o luto em alegria, ele transforma a tristeza em alegria, né? Deus é maravilhoso. Então, a gente vê aqui que o que começou com era uma vez uma mulher enlutada, né? Era uma vez um luto ali, termina com e assim nasceu a esperança. Nasceu a esperança dentro do coração dessa mulher desesperançosa, que trouxe aí um homem ao mundo cuja linhagem traria o Messias ao mundo também. Então, que esse livro possa tocar você, que você possa enxergar tudo isso que Deus faz e fala por meio dessas mulheres, Ruth, Noemi, e que nós possamos aprender cada dia mais com a leitura intensiva, progressiva da Bíblia Sagrada, que tem transformado a nossa vida. Amém?